Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa do anticristo e sua operação, seu surgimento e sua ação. E antes, porém, gostaria de enfatizar dois pontos importantes sobre alguns acontecimentos escatológicos, principalmente a manifestação do anticristo e também sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, existem muitas pessoas que não gostam de ler o livro do Apocalipse, que acham muito pesado, muitas pessoas sentem medo, preocupação, receio, e existem pastores que incentivam os membros das suas igrejas, das igrejas que eles frequentam, a não realizar a leitura do livro porque é de difícil interpretação. Entretanto, você deve entender que, assim como os demais livros das Escrituras são inspirados por Deus e aptos para nos ensinar e nos conduzir, o livro do Apocalipse também foi inspirado por Deus e é útil para a sua igreja. Então, o que você deve fazer é realizar uma leitura com muito equilíbrio e moderação. Você deve realizar uma leitura sensata, entendendo sempre que a chave interpretativa é o Antigo Testamento e também algumas profecias do Novo. Por quê? Porque os sinais, as figuras, as linguagens metafóricas, todo o simbolismo que existe no livro do Apocalipse, você vai encontrar a chave interpretativa no Antigo Testamento. Outro ponto importante que eu gostaria de enfatizar, no caso segundo, é que quando tratamos da pessoa do anticristo, existe um grupo que diz que não é exclusivamente uma pessoa que irá se manifestar. As Escrituras nos afirmam o anticristo sendo um homem, sendo uma pessoa, mas existe um grupo que diz, não é um homem, é um sistema, é um poder em operação, e não é exclusivamente um homem. Entretanto, nós iremos observar hoje, nas Escrituras Sagradas, que se trata, sim, de uma pessoa. Dois grandes versos, duas grandes profecias das Escrituras sobre a pessoa do anticristo. Primeiro, o que significa anticristo? Lázaro, anticristo, o que significa? É uma pessoa que é contrária a Jesus Cristo. Uma pessoa que é contrária a Cristo, uma pessoa que se levanta a Cristo, e não somente isso. Toda pessoa que se opõe ou rejeita a verdade escriturística é caracterizada pelas Escrituras como anticristos. Olha, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, agora já muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Aí o capítulo 4 vai nos dizer como é que esses anticristos têm surgido. Olha, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Hoje em dia existem falsos profetas? Existe, obviamente. Como é que as Escrituras caracterizam os falsos profetas? Como anticristos, como pessoas que se opõem a Cristo, como pessoas que se opõem à verdade cristã. E não somente isso, o anticristo escatológico, o último, aquele que de fato está sendo preparado e instruído para vir, ele também vai se declarar como ou um substituto de Cristo, ou como se ele fosse o verdadeiro Cristo vindo. E no caso, Cristo, Jesus, o verdadeiro Senhor, seria somente uma farsa, segundo a ideia dos adeptos da nova era de Aquário, pessoal que aguarda aí do esoterismo, um avanço mental, porque as pessoas elas estão esperando um mundo melhor, e assim, o anticristo vai proporcionar isso para elas, e essas pessoas serão enganadas. Por quê? Se você está num mundo que só possui guerras, e as Escrituras dizem que quando o Messias vir, ele traria paz, eu te pergunto, Cristo nos trouxe paz? Cristo te trouxe paz, Lázaro? Obviamente que nos trouxe paz. Por quê? Porque antes nós estávamos em guerra com Deus, e Cristo nos trouxe a paz. O que diz em Colossenses? Olha, Colossenses capítulo 1, versículo 20, olha. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, assim, porém, a visão do ímpio e a visão do cristão que não compreende as Escrituras, ou do falso cristão,
ela é muito superficial, que ela atribui a paz que Cristo veio trazer, primeiramente, a uma paz terrena. Entretanto, a paz que Cristo nos trouxe é uma paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos delitos, transgressões, por causa dos nossos pecados, de acordo com o próprio livro de Colossenses. Eu podia falar muito do livro de Colossenses aqui hoje, não é o foco, mas como nós estamos, estou fazendo uma breve introdução aqui, se entramos neste tema, olha, antes vocês, no caso nós, estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, a encarnação de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, assim, mas o mundo e o falso cristão, os anticristos que distorcem a palavra de Deus, e até mesmo o cristão superficial que não entende muito, não estou dizendo que esses são falsos, mas um cristão que está com a sua visão ainda muito limitada acerca das Escrituras, precisa se empenhar mais, precisa pedir a Deus para abrir mais sua mente, seu entendimento, para compreender mais as questões das Escrituras. Essas pessoas, elas têm uma visão de que Cristo veio trazer uma paz terrena, uma paz por meio de um reino físico. E esse não é o principal foco de Cristo. Antes de Jesus subir para o céu, o que os discípulos perguntaram a ele? Senhor, é nesse tempo que vai restaurar a nação de Israel? Eles tinham uma visão terrena de Cristo. Eles tinham uma visão material que Cristo veio estabelecer um reinado territorial, geográfico. Jesus perante Pilatos. Então quer dizer que você é rei. Aí Jesus diz, você diz isso de você mesmo ou te contaram isso sobre mim? Aí Jesus dá uma resposta categórica para Pilatos falando, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam, mas o meu reino não é daqui. A mãe de Tiago e João, Senhor, quando o Senhor se assentar no seu trono, quando o Senhor for rei, quando o Senhor instituir seu reinado aqui na terra, eu vou pedir que o Senhor deixe um filho meu na sua direita, na sua esquerda e outro na sua direita. Visão terrena, visão material do reino de Cristo. O primeiro ponto que nós devemos entender é que essas pessoas que vão aceitar o anticristo escatológico como o verdadeiro Messias, são essas pessoas que estão esperando essa paz terrena aí. E o anticristo vai proporcionar essa paz. Ele vai proporcionar a união entre Israel e Palestina, entre a direita e a esquerda. Ele vai fazer isso em democracia e ditadura. Ele vai conseguir isso, vai unificar os países que estão sem tratados, sem aliança, vai gerar moeda única, a inteligência artificial vai entrar em ação, a tecnologia 5G e 6G vai estar facilitando muito a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo escravizando ela. E todas as nossas informações estão indo para um servidor. E assim, as pessoas vão gostar desse tipo de governo, porque elas vão ter paz, entre aspas, vão ter tranquilidade, vão ter segurança. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu vou precisar ler duas grandes referências aqui antes da gente entrar no tema central. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar facilmente, nem alarmar tão facilmente que é por profecia. Olha, os falsos profetas aí, Testemunho de Jeová, Adventistas, desigrejados, todo mundo marcando a vinda de Cristo. Teve um aí agora que disse que ia ser dia 8 de abril, desigrejado, desinformado na verdade, né? Não devia nem ser desigrejado, devia ser desinformado. Porque a própria Escritura Sagrada diz que não tem dia e hora marcada, certo? Inclusive sobre esse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo reagindo sobre uma má interpretação que esse sujeito apresentou em um vídeo dele, certo? Então assim, marcando a vinda de Cristo. Aí Paulo diz aqui, não se alarmem nem se abalem facilmente, acreditando que é por profecia, esses falsos profetas aí, esses falsos caminhos, os adventistas do sétimo dia, Jesus vai voltar em determinado momento. Eles dizem que não foi eles não, certo? Aí Jesus não veio, olha para você ver. Eles disseram, não, essa visão não foi nossa, foi de Guilherme Miller,
certo? E Guilherme Miller era batista. Essa era a visão, essa é a justificativa dos adventistas. Aí Jesus Cristo não veio, segundo os adventistas marcaram, que eles dizem que não foi eles, mas foi eles, que nós sabemos da história. Aí eles disseram assim, não, não foi nós, foi Guilherme Miller. Aí ficou conhecido como o dia do desapontamento para os adventistas. Por quê? Nós sabemos que as Escrituras dizem que quando Cristo vir, todo olho verá. E nós também sabemos que as Escrituras dizem que ninguém precisa marcar data e dia e hora para Cristo voltar, pois Ele próprio diz que nenhum homem no céu, nem anjo algum sabe, mas somente o Pai. E assim, aí eles afirmam, não fomos nós que marcamos, foi Guilherme Miller, adventista, batista, ok. Então por que o Irã e a fundadora da igreja, Lázaro, Ellen White disse que tentaram fazer uma reinterpretação do que o Batista lá, que era amigo deles, assim, Guilherme Miller, ele viu que a interpretação dele estava equivocada. O que ele fez? Não, de fato eu errei, e abandonou os estudos, mas os adventistas continuaram e disseram, não, o que aconteceu, Lázaro, foi o seguinte, que Guilherme Miller errou a profecia. Cristo iria, na verdade, entrar no santuário celestial. Ele voltou de forma invisível e entrou no santuário celestial, onde carne e sangue não entra. Essa foi a justificativa dos adventistas. Aí pergunta, já que eles não tinham ligação com essas profecias aí do grande desapontamento, por que então eles precisavam justificar que Cristo entrou no santuário celestial, já que eles não tinham nada a ver com isso? Por que a grande profetisa, a papisa e sacerdotisa Ellen White tentou contorcer toda a situação para justificar essa falsa profecia do dia do desapontamento? As Escrituras dizem, falsa profecia. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, não se alarmem por causa das falsas profecias, dos anticristos. Olha, quer também por palavra, que no caso que é ensino, doutrina, toda igreja e doutrina que ensina uma possível vinda do Senhor, olha o dispensacionalismo. Jesus vai voltar de forma, primeiro, secreta, segundo, parcial, vai levar só alguns crentes, terceiro, vai voltar antes da grande tribulação, e quarto, Jesus ele vai voltar de forma iminente, pode ser daqui 5 minutos, 1 hora. Então somente em 4 pontos eles distorcem toda a escatologia bíblica. Aí assim, Paulo fala, não se deixe enganar até mesmo por esses ensinos. Olha os preteristas clássicos, não, Jesus não voltou, não vai voltar, ele já voltou no ano de 73, certo? Ele já voltou no ano de 73, ok. Aí os preteristas, não, Jesus volta quando você se converte, ok. Aí o preterismo aniquilacionista, não, Jesus volta quando você morre e você encontra com Cristo. Então assim, muitos ensinos, muitas falsas doutrinas, muitos caminhos sectários que Paulo já advertiu a igreja que, olha, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por ensino, doutrina, no caso aqui a palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Os tessalonicenses estavam sendo alvos de falsas cartas apostólicas dizendo sobre uma possível vinda de Cristo. Hoje em dia, como é que as cartas apostólicas estão sendo falsificadas? Você tem acesso a elas aqui, nas Escrituras. Carta de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Tem aqui as cartas apostólicas. Aí eu te pergunto, Lázaro, como é que as cartas apostólicas estão sendo falsificadas hoje? As pessoas estão distorcendo as Escrituras. E elas estão dando uma má interpretação às Escrituras sagradas. Então assim, quando você vê alguém dizendo aí, não, Jesus vai voltar antes da tribulação, está distorcendo os ensinos apostólicos. Quando alguém diz aí, Jesus vai voltar de forma secreta, está distorcendo as Escrituras. Então assim, aí Paulo já fala,
vai ter muita gente que vai falsificar nossas cartas. Então, assim, dispensacionalismo, sinto muito, mas seu ensino não passa no crivo das Escrituras. Preterismo, você não passa no crivo das Escrituras. Então, e por aí vai. Eu poderia citar outros aqui. Nosso foco hoje é falar sobre o anticristo. E assim, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, vai ser iminente, vai ser secreto, algo parecido. Não se deixe enganar. Tem uma versão que diz assim, ó, não deixe que ninguém os engane. Antes daquele dia, qual dia? Qual dia, Lázaro? Da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Cristo, virá o que? A apostasia. A apostasia é afastamento da fé, ou corrupção da fé cristã, entre aspas, porque a verdadeira fé cristã não pode ser corrompida. O que acontece é que tem muita gente pervertendo e perturbando os cristãos, pervertendo o ensino e perturbando a cristandade com falsos ensinos. Aí isso te lembra o quê? Que Jesus disse, olha, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Lázaro, você tem uma sala com 10 alunos, certo? Aí, no final do ano, quase todos os alunos são reprovados. Quase todos de 10 vai ser quanto mais ou menos? 5 não é, porque 5 é a metade. Mas é quase todos. Quase todos de 10 é quanto? 8, 9. Então Cristo diz assim, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriar. E o que Paulo diz aqui? Antes da vinda de Cristo vai ter apostasia. Pergunta, você está vendo apostasia hoje? Aí vem o segundo sinal. Rafael, então a igreja vai ser arrebatada. Não. E então será manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu prefiro a tradução que diz o iníquo, porque iníquo nos leva a nossa mente lá para o Antigo Testamento, que se referia àquela pessoa que constantemente quebrava a lei de Deus. Ela constantemente cometia iniquidade. Aí assim, o anticristo ele vai ser expert nisso, em quebrar a lei de Deus. Tanto que o próprio versículo 4 diz assim, ó, este se opõe, olha para você ver, o que significa anticristo, Lázaro? Se opõe a Jesus Cristo. Se opõe a Cristo. Aí as escrituras dizem, ó, este se opõe, o anticristo, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Irmão, Lázaro, vamos falar aqui o que é objeto de adoração. É tudo aquilo que é usado como forma de adorar a Deus. O importante é você entender que o anticristo ele não vai se levantar somente contra a fé cristã. Ela vai ser a principal, a mais perseguida. Porque ao contrário do verdadeiro cristão, eles não são covardes como os demais das outras religiões. O cristão ele é fiel até a morte. As outras religiões não. Eles viram a casaca facilmente. Por quê? Porque quem importa para as demais religiões, o hinduísmo, o islamismo, os demais caminhos, não é a pessoa, não é o ser. São os ensinos, são os escritos. Nós temos os escritos? Sim. São importantes? Jamais passarão. Mas a pessoa de Cristo é o centro. E porque nós cremos que Ele morreu, ressuscitou, cremos também que Ele voltará para buscar aqueles que nele esperam. Então, eu não vou dizer mais importante que as Escrituras, então, tão importante quanto as Escrituras, nós temos a pessoa de Cristo Jesus. Então, o anticristo ele vai vir, se opor a todas as religiões, ele vai se proclamar, exaltar acima de Deus e vai se levantar também contra todo objeto de adoração. O que é objeto de adoração cristã? Vamos pensar aqui, olha, vamos colocar, aí você vai colocando na sua mente aí. Lázaro, cultuar a Deus é objeto de adoração? Quando você sai da sua casa e vai para a igreja cultuar a Deus, você está usando um objeto de adoração, certo? Hoje em dia tem algum caminho que diz que é errado frequentar templo? Vai assimilando aí, certo?
E as escrituras dizem, então o anticristo vai se, a ação anticristã, que vai ser fortemente propagada depois da manifestação do anticristo, vai ser fazer com que as pessoas venham parar de frequentar templo. Entretanto, o mistério da iniquidade já opera. Nós vamos ler aqui ainda. Ou seja, tem muitos aí dizendo que é errado você frequentar os templos. Aí assim, participar da ceia, da Santa Ceia do Senhor, é uma ordem e um objeto de adoração? É sim. O apóstolo Paulo diz, portanto, anunciais a morte do Senhor, portanto, como do pão, bebam do vinho, e assim anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando você participa da ceia, quando você participa do cálice do pão, você está anunciando o Evangelho, que Jesus morreu. Aí Paulo diz, vocês devem fazer isso até que Ele venha. E assim, Cristo Jesus voltou? Para os preteristas já voltou. Para os desigrejados, a posição deles é que é a ceia espiritual, você está no corpo de Cristo. E assim, eu sei que alguns vão ver assistir esse vídeo, vão discordar das minhas palavras, principalmente os desigrejados, e eles vão tentar fazer uma reviravolta para sustentar a posição deles, mas tudo bem. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vai se levantar o anticristo e a oposição anticristã, e vai se levantar contra todo objeto de adoração. Irmão, você que frequenta templo, o anticristo vai proibir isso. E hoje já tem um grupo proibindo entre aspas, dizendo que é errado. O anticristo vai vir e vai tirar a liberdade da igreja participar abertamente da ceia na igreja. Tem algum grupo aí hoje dizendo que ceia é errado? Dizendo que batismo nas águas é errado? Não sei, de repente a gente pode perguntar para algum desigrejado. E assim, oração, jejum é objeto de adoração? Ora, tudo aquilo que você faz, toda ação que você faz para a glória de Deus, que você faz como o objetivo de adorar Deus, é um objeto de adoração. E o anticristo vai se levantar contra tudo isso. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Vamos rapidamente aqui para essa linha, para a gente entender esse versículo aqui. O que acontece? Existem muitas pessoas que sustentam que esse santuário aqui é o terceiro templo, que vai ser erguido novamente lá onde está o dono da rocha, lá onde era o antigo templo, e assim. Aí muitos dizem, não, lá vai ser construído o terceiro templo e o anticristo vai se assentar lá. Isso pode acontecer? Pode, mas eu não vejo uma base bíblica, a não ser esse vago versículo aqui, para dizer que seja isso. Por quê? Deus ele não tem nenhum objetivo de novamente erguer um templo físico, a semelhança do antigo, para o anticristo se assentar lá. Deus não tem qualquer objetivo para isso. Pode acontecer? Pode. Mas qual é a correta interpretação para isso aqui? Se você olhar o contexto, o anticristo ele se manifesta como um centro de adoração. Ele vai se manifestar como alguém que quer adoração. E para ele realizar isso, ele vai ter que se apresentar como uma divindade, entre aspas. Vai ter muita oposição, vai ter muitas pessoas discordando da sua posição. Entretanto, o que nós devemos entender? Quando o texto que diz, olha, chegando até a sentar-se no santuário, esse termo aqui, santuário, é naos. O que significa naos? Significa recipiente ou casa. Recipiente ou casa. Santuário é um recipiente em casa. Lá em Atos capítulo 17, Deus não habita em naos feito por mãos humanas, em santuário feito por mãos humanas, que os desigrejados também não conseguem entender esse versículo, e dizem que templo lá é os templos que nós frequentamos, são as igrejas abertas aí. Eles dizem, não, está todo mundo errado, porque a Bíblia diz que Deus, o Criador dos céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí diz que o templo é a igreja. Tá,
Ok, vamos nessa linha de interpretação. Se a gente ir por essa linha de interpretação e entender dessa maneira como os desigrejados entendem, o que nós vamos entender? O que nós vamos fazer? Vamos sair do contexto e vamos sair do sentido real da palavra santuário, que o próprio texto nos apresenta. A palavra naos, que significa recipiente, ou casa, que traduz para o santuário ou templo, não está se referindo a um templo físico, mas está se referindo ao que o próprio contexto diz. Em Atos 17, qual é o naos, ou recipiente, a casa, ou templo, ou santuário que é apresentado? As imagens de escultura. Paulo, andando pela cidade, ele fica perplexo, admirado com tantas imagens, ou naos, templos, santuários feitos por mãos humanas. Então, ele diz, olha, o Criador ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Você não precisa de uma imagem para representar Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Aí os desigrejados dizem, não, você é um herege. O texto não está dizendo nada sobre imagem. O texto está dizendo que Deus não habita nos templos de tijolos. Ok. Aí você sai do contexto para sustentar o seu sistema que já está aí distorcido na sua mente. Rafael, o que isso tem a ver com o anticristo? Que você precisa entender esse santuário na visão neotestamentária. O templo no Antigo Testamento, os desigrejados eles se levantam contra o templo físico olhando na visão do Antigo Testamento. Olhando na visão lá do tabernáculo, do templo erguido por Salomão, por Herodes, também nas sinagogas, eles vão associar a isso. A visão deles está superficial ainda, está limitada. Entretanto, se você olhar na visão neotestamentária, qual que é o templo do Espírito Santo? Qual que é o templo de Deus na visão neotestamentária? É o corpo e a vida do cristão, certo? O que eu quero dizer com isso? Que quando as Escrituras mencionam aqui que este que se opõe e se exalta acima de Deus, ou seja, o anticristo, e de tudo que é objeto de adoração, as atividades cristãs para exaltar a Deus, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando ser ele mesmo o próprio Deus, está dizendo nada mais nada menos, pelo próprio contexto que ele se apresenta como um ser divino, uma deidade, uma divindade, é que ele vai até mesmo se travestir de cristão, se travestir de uma pessoa divina. Ele vai se manifestar através de um templo, de um corpo com a vida voltada para Deus. Ele vai se assentar no corpo, entre aspas, né? Não é que, de fato, o espírito diabólico, demoníaco, satânico vai guiar e inspirar o anticristo. Entretanto, quando as Escrituras dizem que ele vai se assentar no santuário de Deus, não significa que ele vai se assentar em algum templo lá em Israel, não. Pode acontecer? Pode. Mas o texto está dizendo que ele vai se travestir, se passar, se camuflar de ovelha. Mas na verdade ele é um lobo. Para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito exaustivo, eu vou interromper essa gravação e no próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal nós iremos realizar a leitura de Apocalipse capítulo 13 e ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque muitas pessoas estão esperando o anticristo vai trazer paz ao mundo. E de fato ele vai trazer uma paz, uma tranquilidade e um acordo mundial. Aí no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, onde nós iremos falar da pessoa do anticristo e da ação dele, baseado em Apocalipse capítulo 13. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.